A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Meu Mestre em Teologia com o pastor Alcemar Almeida. E hoje ficou interessante esse vídeo, hein? Por que Deus não perdoou o pecado de Satanás? Você tem essa resposta? Sim, por quê? Deus não gosta de perdoar, Deus não é amor, Deus não é perdão. E aí? O que aconteceu? Por que Deus não perdoou o pecado de Satanás? Muitas pessoas perguntam, se Deus é amor e perdão, por que ele não perdoou Satanás e os anjos caídos? A resposta envolve a natureza de Deus, a gravidade do pecado de Satanás e a diferença entre ser humano e os anjos. São criações diferentes do Senhor. O pecado de Satanás, ele foi totalmente voluntário e rebelde. Isaías 14, versículo 12 a 14, vai dizer assim: como caíste, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, no que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só a soberba, a intolerância de Satanás. Em Ezequiel capítulo 28, versículo 15 até o 17, Deus vai revelar a Ezequiel o seguinte: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram-se os teus interiores de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. Então, Satanás, ele elevou o coração por causa da formosura dele. Satanás não pecou por ignorância ou fraqueza, como um ser humano faz, mas foi por uma rebelião consciente e deliberada contra Deus. Satanás queria tomar o lugar de Deus e ele não demonstrou nenhum arrependimento por isso. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6, vai ter o seguinte alerta: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. A essência do pecado de Satanás foi o orgulho e a ambição de ser igual a Deus. Anjos e seres humanos são totalmente diferentes um do outro. O plano de salvação, o plano de redenção, ele não se aplica aos anjos. Em Hebreus 2,16 diz assim: pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Deus criou os anjos como seres espirituais imortais, sem uma segunda chance após a queda. Os seres humanos foram criados com um plano de redenção por meio de Jesus Cristo. Em Romanos 5,8, o apóstolo Paulo vai escrever assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo veio ao mundo para salvar os pecados dos seres humanos, não os anjos rebeldes. Então, já deu ruim para Satanás. Satanás já foi condenado. Satanás pecou na presença de Deus, sem nenhuma tentação. Judas, versículo 6, diz assim: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio,
Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Diferente dos seres humanos, que são tentados pelo pecado, Satanás pecou enquanto estava na presença gloriosa de Deus, sem nenhuma tentação externa. Tiago 1,14 vai afirmar assim: cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. O pecado dos anjos foi consciente, definitivo e irreversível. O destino de Satanás, ele já foi determinado. Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus Cristo disse assim: então, um rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, e nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. O diabo, ele era um ser angelical, que ele foi expulso do céu devido ao seu orgulho e à sua rebelião. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O juízo de Satanás já foi decretado por Deus, pois ele é irreconciliável. Não tem salvação para o diabo, não tem salvação para Satanás, não tem salvação para 1/3 dos anjos que concordaram com Satanás. Satanás, ele não deseja arrependimento, ele quer destruição. E Deus, ele não força o perdão a quem não deseja se submeter à sua vontade. A salvação é voluntária. Se você quer ser salvo, Jesus te salva agora. Independente do pecado que você tenha cometido, se você se arrepender, o Senhor te perdoa. Você precisa de ter arrependimento. E arrependimento é algo profundo, é algo que muda toda a estrutura humana, muda seus desejos, sua mente, seu pensamento. Por que Deus não perdoou Satanás? Primeiro, o pecado de Satanás foi totalmente voluntário e sem arrependimento. Segundo, Deus não providenciou um plano de salvação para anjos, apenas para os seres humanos. Terceiro, Satanás pecou na presença de Deus, sem tentação, tornando sua rebelião imperdoável. E quarto, o destino de Satanás já foi selado para o juízo eterno. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A grande lição para nós é que devemos reconhecer a soberania de Deus, resistir ao pecado e viver em obediência à sua vontade. Independente do seu pecado, independente de quanto você está envolvido nessa religião que você está sentindo que você não está adorando a Deus, o Espírito do Senhor já falou contigo, você está perdido. Se você permanecer nessa situação, você vai ser condenado, você vai para o inferno. Mas Jesus não quer que você vá para o inferno. Jesus preparou um plano de salvação que envolve você que está me ouvindo agora. Arrependa-se, muda seu caráter, muda sua posição, muda seu pensamento, muda essa maneira de tratar as pessoas.
Muda essa maneira de tratar sua família, seus amigos. Muda essa maneira. Não está agradando ao Senhor. Não está agradando. Está aborrecendo muita gente. Há tempo. Quanto à vida, há oportunidade de salvação. Mas não experimente morrer nessa situação. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Depois que o juízo for decretado, é como aconteceu com Satanás. Depois que Deus condena, depois que Deus decreta, não tem mais jeito. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos porque és um Deus justo e santo, que reina sobre todas as coisas com soberania e poder. Sabemos que Satanás já foi condenado e seu destino está selado, pois escolheu a rebeldia contra Deus e não há mais perdão para ele. Mas, Senhor, ainda há esperança para o ser humano enquanto há vida. Tu nos deste a oportunidade da salvação através do sacrifício de Cristo na cruz. O inferno não foi feito para os seres humanos, mas para o diabo e seus anjos. Ainda há tempo para o arrependimento. Ainda há tempo para se voltar para Deus. Senhor, toca o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que ninguém endureça o coração, mas que reconheça que somente em Jesus Cristo há salvação e há vida eterna. Que hoje seja um dia de decisão, que muitos se rendam ao teu chamado, que reconheçam que ainda há tempo para se arrepender e reconhecer o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Oramos com fé e gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Inscreva-se em nosso canal, é gratuito. Curta, comenta e compartilha. O Senhor te abençoe e te guarde.